Fala galera, beleza? Eu sou o Uji e você está no Bora Mundo e nós vamos hoje a este vídeo do canal maravilhoso que é nos vídeos de pedagogia, um dos vídeos mais pedidos. Nós vamos falar hoje sobre a educação feminina no iluminismo. Por quê? Porque aqui no canal, a série de vídeos de pedagogia, nós estamos falando sobre o iluminismo. Se você ainda não conhece o canal, não conhece os outros vídeos, nós temos uma porrada de vídeo aí numa playlist bem bacana para você sobre pedagogia, vídeos numa sequência bem interessante. Nesse momento estamos falando sobre o iluminismo, certo? Que é muito importante. É o seguinte, falamos sobre o iluminismo, falamos de John Locke, de outros personagens, mas não podemos deixar de falar das mulheres, certo? Por quê? Porque foi nesse momento muito importante e interessante para o desenvolvimento do pensamento humano que vai brotar, vai aparecer então um posicionamento feminino muito importante, muito interessante, tá? Então vem comigo que eu tenho certeza que vai ser bacana. O que eu não sei é se vai ser 1 ou 2 vídeos, mas vamos lá. Se ficar um vídeo um pouco mais longo não tem problema, até porque o meu papel é passar todo esse conteúdo para você e você fazer as suas anotações, tá certo? Bom, vamos lá então. Tudo anotadinho aqui, feito, vem comigo, a gente vai falar de uma coisa importante. A primeira questão que a gente tem que saber é o contexto histórico onde isso vai acontecer. Estamos falando do iluminismo que vai acontecer no século XVIII. Então nós estamos falando de 1700, eu já estou vindo para frente. 1700 a 1800, certo? Nesse momento aqui vai acontecer o iluminismo, alguns chamando como época das luzes, outros da época da iluminação, mas é um momento onde vai acontecer novas formas de pensamento, onde vai borbulhar novos posicionamentos filosóficos que vai atingir áreas como a política, como a ciência, a religião. Isso vai ser muito importante, certo? Então olha só o contexto que está acontecendo. O iluminismo ele veio na sequência do Renascimento, que veio na sequência da queda da Idade Média. Então acaba a Idade Média mais ou menos 1400 e pouquinho, aí começa o Renascimento, né, a Renascença, e vem o Iluminismo, tá certo? O Iluminismo vem trazer várias questões importantes, uma nova forma de se pensar, principalmente com o advento, com a chegada do pensamento da razão, tá? De uma forma muito mais dominante. E isso aconteceu o seguinte, isso que aconteceu foi uma ruptura, uma quebra, uma divisão no pensamento ocidental, tá certo? E aí a gente tem então o iluminismo. Eu vou passar para vocês alguns pontos importantes sobre o iluminismo e bem básicos também, porque depois a nossa questão é olhar o iluminismo, tá certo? Olhar todo esse contexto mínimo assim sobre o iluminismo, para você saber aonde que vai aparecer esse posicionamento feminino, tá certo? Isso é importante. Então vamos lá, vamos falar então aqui de alguns preceitos básicos do iluminismo. O pensamento, a primeira coisa que o pensamento iluminista vai trazer para a gente entender é o alcance das áreas, tá? O pensamento iluminista não vai só atingir a filosofia, não vai só atingir a economia, mas ele vai atingir aí, ó, economia, política, religião, ciência e filosofia, entre outros temas não tão abrangentes ou conhecidos, né? Mas esses temas que são maiores, o iluminismo vai atingir. Existe uma preocupação dos pensadores dessa época e se pensar essas questões, as variáveis dessas questões, né? Então isso daqui é uma coisa muito importante. Uma coisa muito importante da gente lembrar agora, tá? É que parte dessa força, desse pensamento que vai romper com os laços que existiam com a Renascença e com a época medieval, com a Idade Média, tá certo? Parte disso é resposta, resultado, muitos pontos desses da Reforma Protestante, tá bom? Que fez essa primeira quebra interessante de afastamento daquela estrutura tradicional da igreja, tá certo? Isso abre muitas portas de formas de pensar, e isso acaba sendo que, de certa forma, um resultado dessa reforma, certo? Então nós temos então todas essas áreas que o iluminismo vai abranger, e uma coisa importante aí é que ele vai romper com algumas fundações que existiam na Renascença, tá? A Renascença foi esse movimento um pouco antes do iluminismo, onde você conhece alguns pensadores como Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? E o que acontece?
ainda assim a Renascença trazia um esquema, tá certo? De fundamentos muito conservadores, tá? Então, quando o iluminismo vem, ele inclusive faz esse rompimento com esse pensamento conservador, tá? Mas calma, não se engane, porque o próprio iluminismo também tem o seu posicionamento conservador, e a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Bom, outra coisa importante é que o iluminismo tem uma visão progressista, uma visão de progresso, tá? Isso a gente vai ver porque vai aparecer na fala, tá, dos seus intelectuais. Então, como por exemplo, a gente pega um livro aí, de filosofia e começa a ler a fala dos filósofos e a visão de mundo deles, a gente começa a perceber que essa visão de mundo, ela tinha toda uma mecânica, tá? Uma dinâmica de olhar e pensar no progresso. E a ideia, esse movimento de se pensar no progresso, faz com que surja alguns assuntos importantes para se debater, tá? Então, um ponto interessante dessa característica que a gente está vendo aqui é exatamente essa visão do progresso, tá certo? Bom, aqui é o seguinte... se a gente pode pensar em uma frase para você definir qual foi o movimento do iluminismo, a frase é essa daqui, ó. Reavaliação do que já ocorreu e de como se desenvolve a sociedade, tá certo? Então o pensamento iluminista, ele olhava para saber o que aconteceu, olhava para trás, via o processo histórico, via o processo da sociedade, via o processo filosófico, via o processo científico, e a partir dessa visão, construindo um olhar para isso, se pensa então agora daqui para frente, no progresso. Como é que nós podemos mudar? O que tem de necessário? Calma, não se espante, porque eu vou começar a trazer aqui algumas ideias para você entender como é que isso funcionou, tá certo? Bom, então a gente tem essa frase importantíssima, tá certo? Que vai mostrar pra gente o que o iluminismo meio que queria, tá? Bom, outra coisa interessante aqui é um dos pontos, tá certo? Que a gente tem aí complexos, né, como exemplo, porque assim, a gente tem então o quê? Tem o iluminismo trazendo uma série de questões, tá? Levantando uma série de debates. Os seus pensadores, como Kant e tantos outros, vão trazer uma série de debates, tá certo? E um debate que vai surgir, lógico, uma ideia que vai surgir no meio do debate, vai ser a posição social da mulher, tá? Quem é a mulher na sociedade? E isso vai vir à tona, tá certo? Isso vai vir à tona por causa de uma série de questões, lógico, porque você começa a olhar para trás na história, começa a se pensar em uma série de pontuações que nós vamos ver mais para frente, e lógico que o posicionamento da mulher na sociedade vai aparecer também como algo a ser pelo menos debatido de uma forma rasteira, certo? Isso era importantíssimo, tá? E aí, lógico, veio esse pensamento, só que vamos contextualizar como é que eles viam a mulher, tá certo? Bom, aqui é o seguinte, a gente tem que entender que no iluminismo, ainda assim, mesmo que existiam grandes pensadores, grande parte dos pensadores ainda carregavam um pensamento conservador sobre a posição da mulher, tá? E nisso era um posicionamento conservador dentro de todas as áreas. Não só da área, por exemplo, religiosa, mas da área científica, da área política, e tinha esse pensamento conservador, tá? Aí você fala, nossa, mas bacana. Não, mas veja o peso disso. A gente está falando de um momento, de uma época onde se visava, se pensava, começa a se pensar sobre direitos naturais, os direitos que você nasce com eles, sobre parte dos seus direitos sociais. Então, logicamente, que você pensando em toda essa liberdade do ser humano, quem é o ser humano no mundo, sobre servidão, escravidão, senhorio, reinado, monarquia, e você pensando nessas coisas que cerceavam, que poddavam os direitos humanos e tudo mais, por que pensar em tudo isso e ainda manter essa posição conservadora perante a posição da mulher na sociedade, certo? Então não é uma coisa muito simples, tá? Então quer dizer, existia sim esse viés ainda conservador na mente dos pensadores, tá? Aí vem uma coisa interessante, um desses pensadores que é muito conhecido é o David Hume, certo? Esse David Hume aqui, galera, ele é um pensador muito conhecido e nós vamos ter dois pensadores que vão entrar no páreo aí,
que vão ter posicionamentos, só que esses posicionamentos vão deixar bem claro o que eles acham sobre a posição da mulher na sociedade, tá? A gente tem esse David Hume, eu quero ler um pedacinho de um trecho de uma obra de um livro dele, que ele vai falar exatamente o que está escrito aqui. Olha quem tá interessante, certo? Ele vai escrever assim: calma, mulheres, não se revoltem, era o pensamento da época. Calma, certo? Vamos lá. Como a natureza deu ao homem superioridade com relação à mulher, ao dotá-lo com maior força mental e corporal, faz parte dele atenuar essa superioridade o máximo possível pela generosidade de seu comportamento, fecha aspas, certo? Isso foi o que ele escreveu na carta dele, colocando o posicionamento dele sobre o que ele acha da mulher. Esse posicionamento é resultado de uma crença, tá certo? De uma posição religiosa, de um entendimento religioso, da qual a interpretação dele era essa, tá? E esse era o pensamento dele. Quer dizer, ainda assim nós estamos falando de um grande intelectual que vai contribuir para todo um desenvolvimento de pensamento, para a gente entrar no novo momento da fase humana, só que, e esse era o posicionamento dele de uma forma interessante, tá? Agora vejam que interessante, a gente tem esses posicionamentos e eles vão inclusive, mesmo tendo esse teor conservador, eles vão contribuir para que as mulheres se manifestem a uma altura intelectual interessante, tá certo? Por quê? Porque a partir do momento que você tem no iluminismo uma abertura para falar o que você pensa, para gerar a sua opinião de certa forma, e debater sobre questões de direitos, de deveres, de sociedade, filosofia, a partir desse momento, por mais que grande parte dos pensadores sejam ou eram, né, conservadores, ainda assim existe algum espaço para você falar também, se expor, e foi isso que aconteceu, que é muito interessante, tá? Bom, isso vai acontecer na verdade, esses dois pensadores, né, o David Hume e um que vocês conhecem, que é o Adam Smith, né, que é chamado pai da economia moderna. Eles são escoceses, isso era um movimento escocês muito forte, tá certo? De intelectuais. E aí tem uma coisa que vai envolver, que não vou me aprofundar sobre isso, tá? Que é de uma obra do Kant, inclusive, que é chamada História Conjectural, tá? O que é? Eu vou explicar o porquê que isso é importante, tá? Essa história conjectural vai gerar a possibilidade de alguns debates e vai abrir espaço para falas, tá? E nisso vai aparecer algumas mulheres e vão falar. Olha que interessante, tá? Então a gente tem essa história conjectural, que é uma obra, tá? E o que é essa história conjectural? De forma bem simples, tá? A gente tem a história através de uma conjectura. E o que é essa conjectura, tá certo? É o seguinte, olha a frasezinha aí. Hipótese admitida como verdadeira sem que haja comprovação formal, tá? Então existia essa ideia de que é o seguinte, a gente vai olhar para a história, vai ter lacunas na história que nós não conhecemos, pelo menos nesse momento. Então nós vamos fazer um esforço intelectual, um esforço para entender toda essa dinâmica da história, e nessas lacunas o nosso esforço vai ser para tentar preencher com aquilo que nós conhecemos. Tá certo? Então, dentro disso surge espaço para falas, tá? Para investigação histórica, para uma dinâmica de olhar para a história de uma forma mas abrangente, certo? Então isso é uma nova forma, né, de você pensar a construção histórica, certo? Que então é chamado de história conjectural, tá? Tem uns artigos muito bons no Google Acadêmico sobre isso, certo? Então, dentro desse movimento aqui, dentro desse pensamento, vai surgir pontos importantes, tá certo? Então já vai anotando aí, ó, pontos levantados dentro do debate, tá? Você tem esse ponto aí, e dentro do iluminismo, levando em conta essa história conjectural, essa possibilidade de se olhar para trás e construindo a nossa visão de história, nós temos dois pontos importantes, tá certo? O primeiro ponto é o seguinte, pontos de debate. O primeiro ponto era um ponto que trazia o debate sobre os direitos e os deveres naturais, tá certo? E os direitos sociais do ser humano. Então era um ponto muito importante. Quer dizer, agora você olha para trás, quando começa a surgir uma análise de você olhar para o ser humano e falar assim, olha, mas por que ele tem que ser escravo?
Por que ele tem que ser servo? O que faz ele ser diferente do outro e não poder ter os mesmos direitos do que o outro? Ora, eles não nascem com as mesmas condições? O que faz deles ricos ou pobres não é a condição posterior ao nascimento? Você começa a construir algumas ideias e você vai ver que surgem essas preocupações. Ora, então será que existe direito natural? Por exemplo, o homem ele nasce livre. Quem faz do homem escravo é o próprio homem, é o outro homem. Mas o homem em si nasce livre. Então começa a se debater essas questões de direitos e deveres naturais, coisas que são naturais, que ninguém precisa impor para que elas sejam um fato na nossa vida, tá? Esses direitos naturais também vão envolver os direitos sociais, tá? Aí, logicamente, se você começa a debater, esse debate vai levar a outras questões importantes. Ele vai começar a entrar no núcleo menor da sociedade, que é o núcleo da família. E vai se debater também a questão, vai começar a ter essa necessidade, vai começar esse debate sobre as questões de vida familiar, de casamento, né? Por exemplo, você tinha naquele momento, principalmente na Grã-Bretanha, tá certo? Inglaterra, que as mulheres, apesar de tudo, apesar desse movimento iluminista, desse novo momento, ainda está debatendo essa questão da liberdade. Você tem que lembrar que nós saímos do Renascimento, o Renascimento sai da Idade Média. E qual é a diferença do papel da mulher na Idade Média, no Renascimento e no Iluminismo? Gente, é praticamente a mesma coisa, tá? Ela continuava sendo aquela mulher da família, que o ensino dela era extremamente restrito quando existia alguma possibilidade de educação e de estudo. Mais uma coisa importante, que essas diferenças aconteceu sim uma determinada mudança, só que essa mudança foi praticamente irrelevante para a vida da mulher, tá? Inclusive para a sociedade. Então, quer dizer, quando a gente está debatendo aí família e casamento, nós estamos falando de todo um problema que a gente observou que a mulher, desde aquele momento, ela vem cumprindo um papel onde a presença dela na sociedade, a presença dela na economia, na política, é praticamente inexistente, né? É muito pontual. Então, quer dizer, isso também começa a ser uma pauta para debate. Isso é muito importante, tá? Então você veja o que eu estou mostrando para você. Existe um movimento do iluminismo, um movimento intelectual, que muito desse movimento intelectual ainda é conservador, só que ele abre portas para um debate muito importante que vai alcançar o papel da mulher na sociedade. Tá entendendo? Espero que você esteja pegando, tá? Isso daqui é importante. Bom, agora vamos falar sobre dois pontos importantes aqui. Deixa eu beber uma água, né? Que eu tô falando há 18 minutos já, gente. Muito bom. Molhar a garganta. Bom, vamos lá. Vamos falar então, nós estamos falando da Grã-Bretanha praticamente, né? Da Europa de forma geral, mas nós vamos nos situar aqui na Grã-Bretanha, que é o local aí dos nossos pensadores. Bom, vamos falar então das condições, bem rapidinho, de dois grupos de mulheres, certo? A gente tem o primeiro grupo de mulheres, que é o seguinte, são as mulheres da classe alta, tá? Qual era a característica do estudo da educação das mulheres da classe alta? A gente tem três pontuações importantes aqui, tá? Primeiro, era uma educação formal, tá? O que é essa educação formal das mulheres na classe alta? Você tem uma educação onde você aprende com os seus orientadores, tá certo? Com os seus mentores, você aprende o básico. Primeira coisa aqui comigo. Essa orientação das mulheres, ela era uma orientação que existia para as mulheres praticamente porque existia uma orientação dos homens. É como se ela vai aprender porque os homens também estão aprendendo e como, por exemplo, eles estão na mesma dinâmica social, deixa com que elas venham a aprender. Só que elas aprendiam o básico, tá? Era entendido que a mulher, como ela não tinha essa dinâmica na sociedade, como não precisava da mulher na sociedade, como ela não tinha posicionamento de tomada de decisão na sociedade, nem espaço político, então ela não precisaria dominar artes políticas, dialéticas, filosóficas, matemáticas, científicas. Então ela ficava com uma parte muito artística e ainda assim restritiva, tá? Muito restrita,
tá muito pequena, tá? Então essa mulher aqui, essa mulher da classe alta, o primeiro ponto que a gente tem aqui é que ela tinha uma educação formal. Mas veja, ela ainda tinha uma educação formal, que era uma educação muito simples, tá certo? Ela tinha outra característica, um papel social muito restrito, extremamente restrito, sem nenhuma posição de tomada de decisão, e as áreas que ela tinha como aprendizado e que ela podia de alguma forma ensinar, né, desenvolver isso na sociedade, eram áreas como a literatura, a música, a moda, né? Eram áreas que os homens entendiam que eram áreas leves, áreas para mulher, né? Que tinha um vínculo de pedagógico, de ensino, de passar uma cultura. Nada, olha só que interessante, nada desses pensamentos levava essas atividades a serem atividades de tomada de decisão. Quer dizer, você tinha uma construção onde a mulher ainda assim praticava algumas atividades, só que são atividades onde dentro da política, dentro da filosofia, dentro da ciência, das matemáticas e das áreas que, de certa forma, direcionam o desenvolvimento da humanidade, a mulher não tinha tomada de decisão, ela não tinha espaço, tá certo? Todas essas áreas pedagógicas tinham muito a ver com o papel da mulher ensinando os filhos, ensinando a sua prole, né, dentro da sua casa. Então era muito desenvolvido para isso. E olha que nós estamos falando aí, né, do que? Nós estamos falando sobre a mulher no iluminismo, tá? Bom, existem vários filmes, eu não procurei nenhum filme para indicar para vocês, mas um filme onde fica muito claro, vocês vão ver, os filmes dessa época deixam isso muito claro, tá? Mas um filme onde você vai ver a postura das mulheres, é muito rápido isso também, a postura das mulheres com essa ligação iluminista, com esse tipo de mente, aonde não, nós somos senhoras da casa, somos senhoras do lar, o que nós aprendemos é para aplicar no lar. Você vai ver isso no filme do Titanic, é bem interessante. Quando as senhoras se reúnem, né, da alta classe, elas têm esse tipo de conversa. São coisas muito rápidas, muito curtas, mas fica muito claro. Até porque a Rose do Titanic é uma pessoa que é contra essa ideia. Ela já é uma pessoa que pensa nessas questões de liberdade da mulher. Ela está se desligando desse pensamento conservador e isso é muito interessante, né? Ela tem um pensamento, pensando em questões políticas, mais revolucionário, tá certo? Então, quer dizer, a gente está falando dessa época, desse tipo de pensamento. Então, isso daqui eram as características do quê? Da mulher da classe alta, certo? Bom, e aí? E aí que nós temos também a mulher da classe baixa. Qual eram as características da mulher da classe baixa? Bom, um ponto importante é o seguinte, ela tinha uma educação mais restrita, tá certo? Essa mulher da classe baixa dificilmente tinha uma educação. Ela sim, só tinha uma educação quando geralmente algum parente tinha também, tá? E isso vocês vão ver logo mais pra frente que eu vou citar aqui. Então a educação era extremamente restrita e essa educação restrita, ainda assim, era simplesmente para uma participação na esfera doméstica, né? Então tudo que elas aprendiam, assim como na classe mais alta, era para a esfera doméstica. A classe mais alta ainda tinha uma questão artística um pouco maior, né, de espaço. Agora aqui na classe baixa geralmente não se tinha orientação, não se tinha educação, nem estudo, e as poucas que tinham um estudo muito voltado ao trabalho doméstico, tá certo? Então essa é as duas diferenças, esses são os dois grupos principais daquela época, certo? Uma coisa importante sobre a educação formal é que se você não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior, que eu estou falando sobre a forma da escola que vai vir com o João Amós, com o John Locke, e essa escola que vai vir ali também no iluminismo, é uma escola onde a estrutura do ensino formal tem as ciências, ela tem a política, ela tem a filosofia. Então, quando eu falo ensino formal para a mulher, veja que é um ensino formal diferente do ensino dos homens, tá? Ainda assim chamado de ensino formal, tem esses traços de diferença, certo? Bom, vimos o contexto até agora, vimos qual era a situação, qual era o pensamento geral da época, tá? Agora vamos falar de uma personagem que vai te ajudar a ver melhor como é que foi a dinâmica porque assim, quando a dinâmica de educação, de ver a educação, porque uma coisa importante é a gente conhecer algum personagem da época
e ler a fala dele sobre isso, tá? Então eu escolhi uma personagem aqui que é interessante, que vai representar a voz feminina nessa época, tá certo? Foi uma das primeiras a fazer isso, que é a Mary Austin, certo? Ou para você que não sabe falar inglês assim como eu, Mary Austin, né? Mas é Mary Austin. Ela nasceu em 1666, tá certo? Na Inglaterra, certo? Ela vai ter um papel muito importante aqui na nossa fala e no papel de um proto-feminismo, tá? De um começo de feminismo, um começo de desenvolvimento da ideia feminista, tá? A raiz lá brotando, isso vai ser muito interessante, certo? Bom, aqui o que vai acontecer, que nós temos um ponto interessante é que toda a posição dela, da Mary Austin, ela tem sim uma construção muito interessante, ela traz um movimento de revolução, né, no pensamento feminino, só que a gente vai ver que ela tem um pensamento controverso, tá certo? Isso é graças ao posicionamento de crença dela, tá? Aqui outro fator importante que nós temos é que ela vai ter uma rincha, ela vai se contrapor a um grande pensador, tá? Que inclusive está ali na mesma época do David Hume, que é o seguinte, que é o John Locke, ou o John Locke, tá certo? Esse cara aqui vai ter pensamentos muito interessantes na época do iluminismo, um grande iluminista, tá certo? Só que ela vai se contrapor a esse pensamento, tá certo? E aqui ela vai deixar, eu vou ler um trecho de uma passagem dos escritos dela, que é muito interessante. A mulherada fica maluca. É interessante conhecer esse tipo de pensamento e esse tipo de texto para você ver qual é a capacidade e a potência de se debater essas questões e a necessidade de se conhecer esses posicionamentos. Olha que bacana. Ela escreve, Mary Austin: se Deus não tivesse a intenção de fazer a mulher usar a razão, ele não a teria dado, já que ele não faz nada em vão. Uma mulher cristã, portanto, não deve ter o nível de entendimento de uma criança. Fecha aspas. Ó, que pesado. Parece que é uma coisa simples, mas a gente não pensa às vezes nisso. Coisas que a gente pode extrair desse posicionamento dela, que é uma das questões que vão trazer uma contradição que eu vou explicar para você. Ela é uma mulher cristã, se eu não me engano é da igreja ortodoxa, eu não lembro, eu não anotei, tá? Mas ela é uma mulher cristã, ela tem um pensamento cristão tradicional da época, tá? Que veio, né, um pensamento cristão católico, aliás, não era católico, mas que veio de um pensamento católico, de ainda aceitação e crença no poder do monarca, desse monarca, na verdade, líder religioso que era escolhido por Deus, do qual ele tinha uma superioridade sobre as outras pessoas. Ela compactuava e ela concordava com esse posicionamento, certo? Mas vamos ver a primeira parte do texto. Se Deus não tivesse a intenção de fazer a mulher usar a razão, ele não a teria dado. Isso é interessante. Olha o posicionamento dela, certo? Por que ela está fazendo esse posicionamento? Porque o contraponto dela com o John Locke era que o John Locke trazia uma fala nos textos dele da inferioridade da mulher, tá? Da inferioridade natural da mulher. Porque também, você viu como a fala dela é ao contrário do David Hume? O David Hume fala que, olha, como a gente percebe biologicamente que o homem, sim, ele tem uma força maior, ele tem características biológicas diferenciadas da mulher, e ele exaltava essa questão da força, então quer dizer que o homem é superior, tararã, tararã, aquilo que a gente já leu. Aqui ela vem por um contraponto na mesma ideia, que é o que ela fala, olha, mas peraí, nós temos uma razão, né? Nós temos um potencial de pensamento. Se esse potencial de pensamento não fosse para ser usado, horas, então nós não o teríamos, tá certo? E ela acreditava nisso de uma forma interessante. Então quer dizer, olha só o posicionamento dela. O que isso revela? Isso revela algumas coisas. Isso revela o quanto o pensamento iluminista, ainda assim como um pensamento muito progressista, ainda não estava maduro nesse posicionamento de tratar e de lidar com essas questões do posicionamento da mulher na sociedade, né? E ela vem trazer essas falas para iluminar, né, esse debate, para trazer argumentos para esse debate, estruturar esse debate, tá certo? Isso é muito importante, é trazer esse debate, não ficar oculto essa potência intelectual. E ela vem trazer então esse debate à tona e é muito importante, certo? Aonde está a contradição aí então no pensamento dela, né? Vamos lá, o posicionamento dela é o seguinte, né? Lembrei agora, ela era da igreja anglicana.
Então ela tinha um pensamento onde ela ainda acreditava que existia um monarca escolhido por Deus e esse monarca era superior a toda a outra população, certo? Ela acreditava nisso, ela acreditava no poder dos monarcas. Qual era o grande problema? É que o pensamento da época, o pensamento, as ideias do século XVIII, do iluminismo, tá certo? Pensava ao contrário. Quando a gente fala em Revolução Francesa, mais pra frente, é esse rompimento, tá? Que é o quê? Agora não é mais um monarca que manda, nós temos a nossa liberdade, nós temos que ter o direito de escolher aqueles que vão nos governar, certo? Não tem essa de que Deus escolheu o cara, porque até agora os caras que vocês dizem que Deus escolheu só zoou o barraco, né? Então a gente quer ter a liberdade, nós temos esse direito de escolher, primeiro, direito de ser liderados ou não. Segundo, a gente, se for para ser liderado, queremos escolher, né? E muda a forma de governo monárquico, tá certo? Só que ela tinha essa cabeça de governo monárquico, do monarca, tá certo? De um líder religioso superior. E o iluminismo era contra isso. Então, essa era a contradição no posicionamento dela. Mas calma, assim como todo pensador, né, tem um momento de amadurecimento, ele é produto da sua época, tá certo? Mas ela deu um passo muito importante, apesar de tudo, tá certo? Bom, então vamos ver aqui algumas características importantes. A Mary Austin vai trazer umas coisas pra gente, tá certo? Ela tem duas características importantes para você perceber, tá? Como isso precisa ser algo observado. Primeiro, ela tinha um posicionamento conservador, que era na área da política e da religião, tá? Então, quando você fala que existe um monarca que comanda de uma forma governamental ali o seu governo, o seu estado, então quer dizer que ela tem um posicionamento conservador referente à política e à religião, certo? Agora ela trouxe um pensamento revolucionário dentro da ideia dos direitos e deveres e liberdade das mulheres, tá? Então, por um lado, ela tinha esses traços, que era inclusive muito pessoal dela, que era uma questão religiosa, mas dentro desses traços ela traz todo um potencial de pensamento, de argumentação e de militância dentro da posição revolucionária dela de luta pelos direitos, deveres e liberdades das mulheres, de luta e pensamento sobre essas questões, que é uma coisa muito importante, tá certo? Bom, a gente vai ter aí outros pensadores que vão nos ajudar, tá certo? A pensar aí essas questões, a pensar essas situações. A gente tem a Catherine também, que é uma pensadora que vai pensar sobre as melhores condições sociais das mulheres, tá certo? E nisso vai aparecer várias outras. Tudo do mesmo jeito que os homens foram produtos e resultados daquele movimento de pensamento, também vai aparecer as mulheres que são resultados e produtos desse movimento, que é muito importante, tá certo? Muitas vezes esquecidas pela história, esquecidas pelos professores nas universidades, esquecidas pelos professores nas faculdades, mas o papel das mulheres tem que ser dito, tem que ser gasto tempo e tem que ser analisado, que é muito importante. E talvez por esse problema mesmo de se falar tão pouco dessas mulheres e do lugar delas no pensamento filosófico e no pensamento histórico, sociológico, por falar tão pouco, talvez que nós chegamos hoje ainda com esse debate tão perturbador, né? Que existe na sociedade, que era algo que já tinha que ter resolvido, certo? Bom, acho que é isso. Chegamos até aqui, espero que você tenha gostado e entendido. Em resumo, nós vimos o iluminismo, nós vimos como o iluminismo pensava, vimos como ele deu lugar ao pensamento de mulheres, como a Mary Austin, certo? E como foi o posicionamento dela importante. Vimos também como eram as características de educação e como é que a mulher lidava com essas características. Eu falei de duas, a mulher de classe alta, a mulher de classe baixa, e passei a régua explicando mais ou menos o que era ali essa estrutura de pensamento formal, de educação formal. Sobre a educação formal, vai ter mais no vídeo anterior do John Locke. Vai lá e veja, por favor, que isso vai ser muito importante para você, certo? Bom, isso daí foi uma pegada sobre esse tema. Esse tema, lógico, ele é muito abrangente, mas nós podemos falar isso aqui e ter esse vídeo muito bacana sobre educação feminina no iluminismo, certo? Se você gostou, deixa o seu like aqui, não se esquece, comenta, gostei, bacana, que isso é muito bom pra mim, tá? Pra gente, pro canal, porque a gente fica sabendo qual é o resultado, tá? Não se esquece, eu vou deixar links de livros
sobre esses temas aqui na descrição. Clica lá que vai ter livro, você vai gostar, vai ser muito bacana e vai te complementar no seu estudo, na sua pesquisa, certo? E vai ter alguns outros links bem interessantes aqui das minhas redes sociais e vocês vão lá me procurar também, tá certo? Espero que você tenha gostado. Não esqueça, compartilha nas suas redes sociais para ajudar o canal, até porque esse tipo de vídeo é o vídeo que a galera precisa assistir, certo? É isso aí, então, muito obrigado, até o próximo vídeo e até mais. Muito obrigado.